E aí pessoal, olha eu aqui de novo, Denis Tizon, trazendo a palavra para vocês. E, bom, hoje eu quero falar de novo sobre o arrebatamento. Só que, vamos lá, vamos ver. Assim, olha, a pergunta, eu preciso te fazer uma pergunta, tá? Eu preciso te fazer uma pergunta, né? Claro que eu vou, depois do vídeo que eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui de um sonho de uma missionária. Eu peguei ele do canal Apocalipse Fim dos Tempos, eu vou deixar o link na descrição, beleza? E depois aí do vídeo eu faço a pergunta. Eu separei alguns trechos ali, né? Como eu ainda não tenho um programa de edição, já baixei o programa de edição, só que toda vez que é para você enviar para o YouTube, você tem que pagar. Você precisa ter a versão paga para enviar para o YouTube. Cara, eu posso editar tudinho, bonitinho, mas na hora de você enviar para o YouTube, você só pode fazer isso se você tiver o programa pago. Então, o que adianta, né? Não adianta nada. Então, enquanto eu ainda não tenho dinheiro para comprar esses programas, né? Então vamos no dedômetro mesmo, né? Vamos lá, beleza? Então tá, ó, é uma missionária, ela tem um sonho, teve um sonho muito assim, revelador sobre o arrebatamento. Foi muito particular para ela, porém serve para outros, né? Como eu falei para vocês também, eu já tive sonhos do arrebatamento, né? Eu tive acho que uns 3 ou 4 sonhos de arrebatamento, pena que eu só lembro de 2. Mas, vamos lá. Ah, não, eu lembro de mais um, só que era terrível, terrível demais. Vamos lá então, vambora. Cadê aqui? Onde é que tá? Onde que eu coloquei? Eu tenho que diminuir aqui, que senão não vai dar certo. Vamos lá então. Cadê? Aqui, se eu não estou enganado. Aqui tá bom. Bora lá. Tá gravando? Vocês sabem que eu sou meio cabreiro com esse negócio aqui, né? Tá gravando. Vamos lá, vambora. Ó, o volume do áudio, o volume do vídeo tá baixíssimo. Muito baixo mesmo. Então, eu tô deixando aqui o desktop no máximo, né? Tá aqui no máximo, mas mesmo assim você vai estar baixo para você. Mas vamos lá, vamos nessa, vamos lá. É no 1.18, deixa eu ver aqui. Isso, 1.18, vamos lá. Era como se eu e muitas pessoas estivéssemos reunidos num grande acampamento. E lá é como se num acampamento nós tivéssemos perdido a nossa saída de lá. Resumindo, seria um arrebatamento e nós ficamos, aquele povo que estava reunido ali. Era como se fosse uma festa. Tinha muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas. Eu vi alguns rostos de pessoas crentes que eu conheço, estava ali. Aí, de repente, chegava em cima da gente, voando por cima, no céu lá, diz que alguém para nos buscar. Era 3 helicópteros grandes, esses helicópteros americanos, tipo de guerra. Eles chegavam em cima de nós para buscar aquele povo que estava ali, como se nós estivéssemos ilhados numa ilha sem saída. Aí diz que eu corria, eu atravessava na frente de um daqueles helicópteros que estavam abaixando, pousando. Eu queria correr para o outro lado para pegar minhas coisas. Então, perceba. Primeiro de tudo, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que era todo um povo que estava ali em festa. O que era esse povo todo em festa? Era a noiva esperando para ser arrebatada. Todo mundo ali, todo o povo ali esperando para ser arrebatado. Né? Nós lembramos muito disso na parábola das 10 virgens. Né? E as 10 virgens estavam esperando o noivo. Porém, 5 prudentes e 5 loucas. Loucas, no caso, né? O próprio Jesus falou, a gente não pode chamar ninguém de louco. Mas aqui a questão do louco, que quer dizer, assim, diz que na Bíblia está escrito nécia, imprudente, no caso, né? Eu só não coloquei correto, calma. 5 prudentes, 5 imprudentes. No entanto, ambas esperando o noivo. O que significa? Todos aqui cristãos que estão aguardando a vinda de Jesus, que conhecem a palavra do Senhor, né, estão aguardando a vinda. Sabem que o Senhor virá um dia, porém existem aqueles que são os imprudentes, né, que vivem, que servem de qualquer jeito, que vivem de qualquer jeito. Caramba. É que tem 2 cachorros aqui em casa, né? Às vezes pega um pelo voando e me direto pra boca. Então tem essas questões, né? Daquele que, por exemplo, uma coisa que eu vejo assim, tem muita gente que tá na igreja e tá cuidando da sua vida espiritual. Não tá na igreja, mas tá cuidando da sua vida espiritual. Tal como o Rafael Bittencourt, a esposa dele, a Maria Garcia Bittencourt, o pastor Einar, né, eu esqueci agora o nome dele exatamente, né?
Então tem gente que está sim cuidando do seu espiritual fora da igreja. Estão aguardando o noivo fora da igreja. Eu não sou de nenhuma igreja e estou aguardando Jesus livre, estou aguardando o arrebatamento. Mas eu preciso cuidar mais da minha vida espiritual. Isso, eu tenho consciência disso. Eu preciso cuidar mais da minha vida espiritual. Então, mas tem aqueles que estão dentro da igreja, né, tem funções na igreja, né, às vezes são pastores de anos, mas não vão estar dentro daquelas 5 noivas prudentes, infelizmente. Vamos dar continuidade aqui. Claro, e o helicóptero. O que seria o helicóptero? O helicóptero seria tá, uma representação. Deus revela, Deus dá o sonho para a pessoa do jeito que Ele quer. Lembre bem disso. Né? Não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que ela quer, é do jeito que Ele quer. Como que é o helicóptero? Quer dizer, o que é o helicóptero? O helicóptero seria o arrebatamento. Não seria Jesus, seria o arrebatamento. Beleza? Vamos lá. Para pegar minhas roupas, minhas sacolas, meus negócios que eu tinha levado. E daqueles helicópteros saía um som muito forte. Eles falavam em inglês, eu não entendia, mas as pessoas que falavam português estavam do meu lado, gritavam comigo. Diziam assim, eles estão dizendo para você não atravessar, que eles estão pousando. Aí eu tentava, eu preocupada com o que eu tinha, com as minhas coisas. E eu acredito que Deus me chamou a atenção, que eu ando preocupada com as minhas coisas. E por isso eu posso ficar. No sonho eu ficava, irmãos. Aí disse que eu chorava, gritava, mas era um choro diferente desse choro. Aí disse que eu juntando minhas roupas, uma mulher que estava do meu lado, bem desconsolada, de uma pessoa assim, disse que até então eu não tinha tido noção ainda que era o arrebatamento. Eu não sabia. Disse que eu não tinha tido noção do que estava acontecendo. Aí disse que eu juntando minhas coisas com pressa, as minhas malas, um monte de sacola, um monte de cesto, dentro de cesto, sacola, eu juntava os vestidos, eu juntava umas roupas, umas coisas jogando dentro para pegar o helicóptero, para ir embora, sair daquele lugar. Aí disse que tinha uma mulher desconsolada do meu lado. Aí a mulher olhava para mim e dizia assim, bem triste. Ela dizia... Aí ela dizia assim, o que eu não queria ter perdido, eu perdi. Isso aqui pra mim não é nada. Aí disse que me caía a ficha. Eu sentia que aquela hora ali. Aí eu dizia, meu Deus, é o arrebatamento, meu Deus, eu fiquei. Aí disse que eu largava toda aquela sacola. Aí disse que eu via no chão muitos celulares, muitas carteiras de dinheiro. Desculpa eu ter emocionada, mas foi agora que eu tive essa revelação. E foi triste, irmãos. Foi muito triste, gente. 5, 7, vocês viram só? Então o que aconteceu? O helicóptero estava descendo e você já tinha que estar pronto, ela já tinha que estar pronta para subir no helicóptero. Mas o que ela foi fazer? Primeiro ela foi buscar as coisas dela, os pertences dela, os bens materiais dela. E note, as pessoas estavam nem aí. Aqueles que subiram no helicóptero, aqueles que conseguiram entrar no helicóptero, né, estavam nem aí com celular, com dinheiro, sabe? Um detalhe aqui que é interessante infelizmente, sem dinheiro você não consegue comprar comida, você não consegue pagar suas contas, né? E o dinheiro também te proporciona algumas coisas que você pode comprar, né? Ou viagens que você pode fazer, né? Te proporciona ali um momento de alegria, tudo é momentâneo com dinheiro, tá? Daí você fala assim, fala isso pro Jeff Bezos, né? Cara, não é por nada não, mas eu pergunto pra você, será que o Jeff Bezos entraria no helicóptero? E aí? Bom, então assim, mas um detalhe é que trabalhe, beleza, né? Trabalhe. Cara, Deus Deus não vai achar ruim de você trabalhar. Não vai. Deus não vai achar ruim de você estar subindo na empresa. Não vai. Deus não vai achar ruim de você ter milhões na conta bancária. Não vai. Ele não vai ficar bravo com você por isso. Não vai, né? Mas o que deixa Deus irritado? É você, mais magoado e triste, né? É você se voltar primeiro para o profissional, primeiro para o financeiro, primeiro para os seus prazeres. Sendo que primeiro, está lá na Bíblia, primeiro você tem que buscar ao Senhor. Primeiro você tem que buscar o reino de Deus. Primeiro de tudo é amar a Deus. Isso é que você tem que fazer primeiro. Se você daí, no caso, não tem família, é um cara que tem família, e daí então você vai atrás do teu profissional, vai atrás do teu financeiro, mas primeiro é Deus. E
Você acha mesmo que hoje em dia os bilionários, muitos milionários que tem nesse mundo, buscam primeiro a Deus? Eu creio que não. Só foi o que eu dizer. Não posso generalizar e dizer que são todos, né? Mas eu posso dizer assim que a maioria não busca Deus, busca os privilégios deste mundo. E daí o que acontece? Essas pessoas que entraram no helicóptero são as pessoas que primeiro buscam a Deus e depois, depois vem os seus pertences. Vamos lá para 5:7. Foi o outro que eu separei aqui. Eita, isso aí, ó. Sensação, queridos. Uma sensação, irmãos, de abandono, de solidão. Ninguém tem compaixão de ninguém. Eu pedia para as pessoas ajuda para entrar naquele helicóptero. Todo mundo querendo entrar na minha frente. Eu querendo entrar também. E as pessoas não se respeitavam mais. O amor tinha acabado. Não tinha nada assim para mostrar uma gratidão, alguma coisa. Não, era um dissabor total. Era uma frieza, era uma coisa triste, fria. Então, meu marido tá entendendo aqui que o grande acampamento era a igreja, irmãos. E eu via isso, gente. O que ela tá dizendo aqui? Ela tá falando sobre o Espírito Santo. Porque o que vai acontecer? Tem gente, eu ouvi uma vez, né? Uma vez só. Mentira, tá? Se eu falar tem gente, uma vez só. Eu ouvi uma pessoa dizer que depois do arrebatamento o Espírito Santo vai ficar. Não vai. Não vai. Ele vai embora. Ele vai embora. Por quê? Porque daí, no caso, o Espírito Santo veio com quem? Veio com Cristo. Veio com Cristo. E ele está aqui até a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus vier a segunda vez, o Espírito Santo vai embora com ele. Não vai mais ter Espírito Santo. Por quê? Porque aqueles que pertencem a ele, e cujo nome está escrito no livro da vida, testemunhado pelo Espírito Santo, colocado aqui, ó, na sua testa, o selo de garantia, Espírito Santo do Senhor, que vai nos levar, né? Ele vai embora junto, porque ele já testemunhou, ele já testificou. Ó, Jesus já falou, o Espírito Santo está aqui. Jesus está vindo, né? Ele chega, Espírito Santo, aí, como é que você tá? Beleza? Legal, cara, poxa vida, né? Pô, a gente tá junto todo dia mesmo assim, tô com saudade, né? É isso aí, tá? E aí, Espírito Santo? Quem que é o povo? O Espírito Santo vai puxar uma lista, rapaz, um big de um livro assim, né? Ó, esse vai ter o nome de todos ali que o Espírito Santo selou. E aí ele vai entregar para Jesus. E Jesus vai pegar aquele livro. Beleza, então tá. Ele vai pegar, ó. Todo esse pessoal aqui, ó. Todo esse povo aqui, ó. Bora comigo. Subiram. O Espírito Santo terminou o trabalho dele. Vai subir também. E aí não vai mais ter Espírito Santo aqui. Aí, meu querido. Bom, vamos continuar. Depois eu falo sobre isso. Vamos lá. Então, o que eu acho que Deus quis me mostrar? Que não é porque a gente é batizado com o Espírito Santo, que a gente fala em línguas, que canta, que tá nos púlpitos, que tá vestido esse vestidão bonito. Eu via tanta cantora com os cabelão, eu via, Deus me fez ver os cabelão delas, os cabelão grande, querendo entrar também no helicóptero, então significa que também tava ficando. Gente, não é cabelo grande. Gente, não é falar em língua estranha, não é vestidão bonito, comprido, que vai levar a gente pro céu, mas é algo muito maior, irmãos. É algo, eu não sei o que ainda, mas eu vou descobrir a minha salvação. Eu vou descobrir ainda nos pés. Então você viu, né? O exterior não vai importar. Aí você fala, bom, mas a pessoa foi batizada pelo Espírito Santo. Tem igrejas que é diferente, tá? Elas acreditam fielmente que quando você aceita Jesus, você já é batizado do Espírito Santo. Tem igreja que acredita que quando você desce as águas para o batismo, você já é batizado pelo Espírito Santo. Né? Sou franco em dizer para você. Para mim, uma pessoa só pode ser batizada. Para mim, Denis, tá? É opinião. Não, é diferente do que as pessoas... É assim, não. É opinião, tá? Para mim, uma pessoa só pode ser batizada no Espírito Santo após descer as águas. Após. Aí ele busca o batismo do Espírito Santo. Para mim é assim que funciona. Eu, Denis, opinião pessoal, tá bom? Então, e daí tem aquela pessoa, mas o pessoal foi batizada pelo Espírito Santo e não vai subir? Ué, Jesus disse: muitos pregarão em meu nome, farão maravilhas em meu nome, sinais em meu nome, curarão em meu nome, mas não vão subir. Quando chegar naquele dia, se aparta de mim, porque eu não te conheço. E aí? Como é que faz? E a questão assim do exterior, tem muita gente que vai em igrejas doutrinárias,
né, são membros de igrejas doutrinárias, mas é só o exterior. Um detalhe interessante é a questão da doutrina. Eu já vi muita gente que segue a doutrina cegamente e consegue se manter naquela doutrina apenas por amor a Deus, que é o que tem que bastar para falar bem a verdade. Né? O maior dom do Espírito Santo para nós é o amor. Né? Mas existem aquelas pessoas que não compreendem a doutrina, não conseguem compreender a doutrina e saem da congregação. Né? E a doutrina, tem coisas assim no regulamento dessas igrejas doutrinárias que sinceramente não cabe, né? Não cabe. Ela limita que tipo de carro, de moto você pode ter. Ó, né? Tem também um regulamento louco lá, por exemplo, da Deus e Amor lá, que você não pode dar carona para pessoa do sexo oposto, né? Se não for sua esposa, se não for seu parente, né? É umas coisas muito ridículas. Então quer dizer que tá caindo o céu, tá chovendo, que pelo amor de Deus, raio pra todo quanto é lado, eu não posso dar carona pra irmãzinha lá, né, porque a igreja não permite. E eu já passei por isso, viu? Já passei por isso. Mas outra hora eu conto. Então tem essas pessoas que não conseguem entender a doutrina, né, sobre a questão do cabelo comprido, sobre as vestes. Ela não entende, não compreende porque não usa maquiagem, ela não consegue entender e ela se vê infeliz. Ela se vê infeliz. Né? Então ela não entende, ela sai da igreja. E sai falando mal, eu já vi isso, sai falando mal. Então, mas esse tipo de pessoa, o que ela precisa buscar? O que ela estava buscando? Ela estava buscando a Deus? Não, ela estava buscando a igreja. Não estava buscando a Deus. Ai, Deus, olha o que você está falando, estava buscando a Deus. Não, ela estava buscando a igreja. Estava buscando a aprovação das pessoas. Porque quando você busca a aprovação de Deus e consegue a aprovação de Deus, tudo é diferente. Tudo é diferente. Aí você entra, você vai naquela... assim, você consegue fazer tudo por amor ao Senhor. Tudo. Eu só quero dizer para você, eu entendo a doutrina. Eu entendo. Não estou numa igreja doutrinária, porém eu entendo a doutrina. Lembrei, pastor Carlos Zeinar. Lembrei o nome dele, pastor Carlos Zeinar. Né? Eu consigo entender a doutrina. O Carlos Zeinar, ele era da congregação cristã, se não estou enganado. Né? Eu discordo de algumas coisas dele ali, mas o rapazão lá é uma benção. Então tem essa questão, né, das pessoas que estão preparadas, as pessoas que não estão preparadas, mas ambas estão aguardando os noivos. Né? E aquele negócio, não adianta você ser o pastor e fazer profecias e acontecer as profecias, né, e você vai ficar. Porque alguma coisa de errada de você com Deus, né, você não está consertando. Vamos lá, vamos continuar. O último é 8,5, né? 8 minutos e meio. Vamos embora, esse vídeo já está bem longuinho, né? E eu ainda tenho coisas para mostrar. Oh, Jesus, eu canto tanto, eu falo tanto arrebatamento. Gravei CD falando do arrebatamento. Gravei hinos. E agora o Senhor me mostra uma revelação dessa que eu não fui. Mas eu vou, irmão. Se ele ainda não veio, ainda dá tempo de me preparar. Entendeu? Ela cantando louvores ao Senhor, né? Pregando o arrebatamento dele, como eu estou fazendo aqui. Você acha que eu não estou sujeito a ficar também? Eu estou, claro que eu estou. Eu estou aqui falando do arrebatamento. Né? Mas, de repente, alguma coisa em minha vida que Deus olha e fala, pô, foi mal aí, Denis, mas você... Né? Só que é claro que eu não quero. Óbvio que eu não quero. O que eu quero? Eu quero alcançar. Eu quero o selo de aprovação do Espírito Santo na minha testa. Eu quero. Opa, se quero. Rapaz. E daí ela ficou, infelizmente... Deus revelou para ela que ela ficou porque ela se importa demais com as coisas deste mundo. E, como ela falou, não aconteceu ainda. Então ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Beleza? Bom, esse é o vídeo que eu queria mostrar. Agora eu vou para a pergunta. Uma pergunta para você. Você sabe o que vai acontecer depois que Jesus vier e levar os seus? Você sabe o que vai acontecer depois que o Espírito Santo não estiver mais aqui? Você sabe por um acaso? É fácil de responder essa pergunta. E no próprio vídeo, ela fala, as pessoas não têm mais amor, né? As pessoas estão nem aí umas com as outras. E antes da vinda de Jesus, não tinha o Espírito Santo. E aconteciam coisas terríveis. Terríveis. Primeiro de tudo, eu vou mostrar para você como está... Não, primeiro de tudo, eu vou mostrar para você um pouquinho, só um pouquinho, um exemplozinho do que é o mundo sem o Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. Não sei se vai dar pra ver aí certinho, acho que vai, né? Deixa eu ver, será que eu posso aumentar um pouco? Deixa assim. Vamos lá. Pessoal, 2 Reis, capítulo 6, versículo 26.
Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Eles estavam passando por um cerco de guerra aqui. Tá? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho e amanhã comeremos o meu. Ó, vou repetir, tá? Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Continuando. Contudo, ela perguntou: qual é o problema? Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. É isso aqui que acontece. Isso aqui é só um exemplo, tá? Do que acontece. Nossa, tem muito exemplo no Antigo Testamento. Mas esse é um exemplo explícito do que acontece quando o Espírito Santo não está aqui, neste mundo, nesta terra, neste planeta. Não está entre nós. É isso aqui que vai tornar a acontecer quando o Espírito Santo não estiver mais aqui. Eu já fiz um vídeo dizendo que quando o Espírito Santo for embora, toda a maldade que as pessoas são contidas pelo próprio Espírito, por Espírito estar tocando aqui na consciência da pessoa, gritando: não faça, não faça, não faça, não faça. Ele não vai mais estar aqui. Não vai ter ninguém para impedir as maldades que as pessoas estão sendo contidas a fazer. Rapaz, nem tente imaginar isso. Nem tente imaginar isso. E queira estar naquele helicóptero. Agora, outra coisa que eu vou falar para vocês aqui também é para onde o mundo está caminhando. Para onde o mundo está caminhando. Veja muito bem. O mundo está caminhando para quê? Para ideologias, 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 ideologias. Isso está cada vez mais forte. E principalmente se tratando do quê? Do homossexualismo. Isso aí é uma das coisas que bate mais forte nas ideologias. É o homossexualismo. Então deixa eu ler uma coisa para vocês aqui. Tá? Gênesis 19, bom, no capítulo... Cadê? No capítulo 19, né? Ó, vamos lá no versículo 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se para recebê-lo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Ele sabia quem eram aqueles dois homens. Não eram homens, eram anjos. Né? Lá poderão lavar os pés, passar a noite pela manhã e seguir o caminho. Aí eles respondem: não, passaremos a noite na praça. Responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou... Ó, existe um mistério aqui, tá? Existe um mistério aqui. Medite aqui. Medite, tá? Depois vai lá, leia, tá? Gênesis 19, 3. Tem um mistério grande aqui. Muito grande, tá? Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento. E eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Presta atenção. Todos os homens. Está dizendo todas as pessoas da cidade? Não. Está dizendo todos os homens e mulheres da cidade? Não. Está dizendo todos os homens da cidade. Dos mais jovens aos mais velhos. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles. Relações, entende-se muito bem, né? Que é... Pois é, né? Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, aqui, Ló teve coragem demais para falar isso aqui. Eu, de jeito nenhum, falaria. E lhes disse: olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que vocês bem entenderem. Cara, eu não teria essa coisa mental. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Como se as filhas não fizessem. Saia da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Bom, se quiser saber o que aconteceu, você continua lendo. É o seguinte, então. O que isso quer dizer? Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais pra mim aqui. Ó. Presta bem atenção. O mundo está se encaminhando exatamente para isso. A gente está bem pertinho disso aqui. Bem pertinho disso aqui. De Gênesis 19. Por quê?
olha a quantidade de grupos homossexuais e que são o quê? São relevados por veículos de comunicação. Eles querem a destruição. Satanás quer o quê? A destruição da família. O que esse povo da LGBT quer? A destruição da família. É isso que eles querem. E eles estão conseguindo. Infelizmente, eles estão conseguindo. Claro. Povo que não ora, não jejua, não vigia. Né? Como é que vai fazer? Vai ser destruído mesmo. Não se dobra a Deus. Busca somente a sua própria vida. Né? Põe Deus em terceiro lugar. E aí? Como é que fica? Estamos novamente bem pertinho disso aqui acontecer. Presta atenção. Todos os homens da cidade se juntaram para ir à porta de Ló. E Ló para querer o quê? Para querer ter relações homossexuais com aqueles dois homens que acabaram de chegar na cidade, que estavam na casa de Ló. Ele ofereceu as filhas. As filhas. Já seria uma barbárie pegar as duas filhas e fazer o que quisessem com elas. Mas pelo menos seria um relacionamento heterossexual. Não consensual, mas heterossexual. O que eles queriam? Eles recusaram as mulheres. Os homens recusaram as mulheres porque eles queriam os homens. Estamos quase nisso. Estamos quase nisso. Isso é o quê? O Espírito Santo não estava aqui não. O Espírito Santo não estava aqui não. O Espírito Santo visitou a casa de Ló. Mas somente ali. Você viu como é que é o negócio? Você viu só? Queridão, queira estar naquele helicóptero. E não seja crente e modinha. Não, não seja. Tem um rapaz, infelizmente, que eu conheci ele, e ele era um cara de oração, ele era um cara assim que buscava Deus. Né? Hoje, o que ele faz? Ele é metrosexual, ele usa saia longa, não é homo, mas usa saia longa por modinha, crente e modinha, e assiste a série Lucifer. E desceu o pau numa rede social dizendo... estavam tão querendo cancelar... Isso aí foi acho que uns 2 anos atrás. Estão querendo cancelar a série Lucifer por causa desses crentezinhos que acho que falou alguma coisa de crentezinhos opressores. Se perdeu. Infelizmente se perdeu no caminho. Então, querido, o funil... Lembra que eu falei do funil num outro vídeo? O funil está apertando cada vez mais. Está apertando cada vez mais. Está ficando cada vez mais fino. Passe por esse funil. Vai ser doloroso. Vai ser sofrido. Vai ser angustiante. Vai ser choroso. Mas passe por esse funil. Porque quando você passar pelo funil, cara, você vai estar na glória. Beleza? Isso aí, pessoal. Vou encerrar por aqui. Já deu meia hora de vídeo e eu tenho que fazer o almoço. Tchauzinho. Falou. Até mais. E aí, pessoal. Denis no Contraponto. Hoje eu quero falar com vocês sobre umas visões que eu tive noite passada, noite retrasada. Olha, assim, umas coisas que é estranho assim, mas eu vou deixar para um outro dia, que é justamente a proximidade que eu cheguei de Deus agora, depois do falecimento do meu papai. Eu ainda vou explicar isso, eu ainda estou muito abalado, mas o que é necessário, e o que foi feito por uma razão lógica, espiritual, e o trabalho não para. Né? Jesus deixou claro isso pra gente, que a gente tem que continuar. Né? Então, eu vou continuar. Bom, na noite retrasada, eu tive muitas visões, tanto até que eu falei assim, Deus, para, por favor. Sabe, porque eu tava deitado na cama para dormir, com dificuldade para dormir, né? E essa criançada. Mas daí eu comecei a ter visões, eu acordava e falava o que era que eu estava vendo e fechava o olho de novo e voltavam as visões, eu olhava, acordava de volta e falava, que acordava não, abria os olhos e falava de volta. E a minha esposa do meu lado falando, Denis, você está me assustando. E as visões não paravam, e eu, Deus, para, por favor, porque era terrível demais. Olha, foram visões assim, uma cortina negra, uma preta assim, fechando, descendo, sabe? Um avião caído no meio da cidade. Também terremotos, sabe? O chão se abrindo assim. Caminhões assim, trazendo robôs assassinos. Também, assim, eu vi era muitos carros, assim, tava escuro.
Eu acho até que estava de noite, mas eram muitos carros, farol aceso, todos eles vindo na minha direção, né? E assim, por trás deles dava pra ver assim, uma nuvem de poeira preta vindo atrás deles, sabe? Eles estavam fugindo de alguma coisa. Vulcão em erupção. Terríveis, visões terríveis. E uma visão que me chamou muita atenção foi de como se fosse um mercado municipal, assim, sabe? As pessoas comprando, mas era uma coisa específica, sabe? Eu não sei dizer o que era. Era um rolinho preto, com algumas coisas escritas em branco, e tocava ao fundo, assim, aquelas músicas de ambiente das caixinhas de som, assim, tocava uma música relacionada ao Espírito Santo. E só que aí eu abri o olho e não entendi aquilo, como não entendi nenhuma das outras, e fechei o olho de volta, não porque eu queria ver mais, mas porque eu queria descansar. E em seguida eu vi todas aquelas pessoas que estavam lá naquele mercado municipal comprando, todas elas estavam caídas no chão. E os produtos, que era o mesmo produto, todo o produto também estava tudo jogado pelo chão. Eu acho que eu entendo um pouquinho do que isso quer dizer. E olha, assim, com relação ao caminhão, esse era um caminhão vermelho, sabe? Escarlate. E daí falando, Denis, você tá pirando, né? Você assistiu muita novela, o Apocalipse da Record, eu mal cheguei a assistir aquela novela. Eu assisti acho que uns 10 capítulos no máximo, não assisti mais. E nossa, assim, a nossa tecnologia, se vocês pararem para pensar, a nossa tecnologia ela tá tão avançada como jamais esteve. E ela deu um salto evolucionário, assim, de 20 anos, assim, rapidinho. Porque o primeiro computador ele foi inventado, parece que foi ali nos anos 40, né? E dos anos 40 até 2000 foi um processo muito lento da tecnologia, né? E de 2000 para cá, 99 para cá, foi um salto enorme, gigantesco, rápido demais. Então, existem vários, se você procurar na internet, existem vários e vários vídeos de empresas tecnológicas lançando seus produtos robóticos. E não são pouca coisa não. No final dos anos 90, eu lembro, eu era criança e eu vi uma reportagem no Jornal Nacional de que o Japão conseguiu fazer o primeiro robô. Esse robô ele conseguia andar lentamente e estava empurrando um carrinho de compras, que era o que ele tinha força para empurrar, né? Mas era só um carrinho vazio. E olha como que está a tecnologia hoje. Hoje, vocês já viram os robôs, os cães robôs que estão sendo vendidos para os militares? Que as empresas robóticas estão vendidas para os militares? Pois é. Fiquem espertos. Uma coisa que também eu preciso falar com vocês é desse filme aqui, ó. O Arrebatamento. Esse filme aqui, eu não lembro de que ano. Ó, 1998, né? Esse filme que ele tem ali, é pouquinho, ele é curtinho, ele tem 1 horinha, mas é espetacular esse filme aqui, sabe? É com o mesmo ator que faz o Peregrino, né? É um filme que eu gosto muito também, o Peregrino. Mas pensa, em 1998, quando eles lançaram esse filme, eles falavam um pouco sobre a tecnologia, sabe? E bate com os dias de hoje, que eles falam sobre a unificação de um pagamento digital, assim, sabe, de um cartão, né? Eles falavam sobre isso. Era como basicamente João falando sobre o helicóptero. Ele não entendia o que era aquilo que ele estava vendo, mas ele tentou descrever de uma forma que hoje nós entendemos, que ele viu um helicóptero, que ele viu um caça, né? Mas as pessoas da época não entendiam. E aqui o pessoal do filme, eles também falaram de uma coisa que eles também não entendiam. Mas olha hoje a gente entende, né? Então pensa, como que um filme de 1998 sabia de tanta coisa sobre os dias de hoje, entendeu? De 23 anos depois. Então, queridos, assim, não é mais tempo de ficar buscando prosperidade financeira, material, é tempo de buscar prosperidade espiritual. Eu não estou falando isso porque eu perdi meu pai, não, eu acordei, sabe? Eu acordei depois que meu pai foi recolhido, eu fui obrigado a acordar, né? Eu tinha ali 2 opções, ou eu pegava o caminho errado, ou eu pegava o caminho certo. Tinha também a autopiedade, né? Me agarrar ali com Deus e ficar só ali chorando, e não é mais tempo disso.
O meu pranto, infelizmente, meu luto, infelizmente, precisa durar pouco, porque eu não posso parar, sabe? Eu relaxei por muito tempo, eu fiz muito pouco pro papai lá em cima. E quando eu digo papai, eu não estou falando do meu papai Ivanilton, eu estou falando do meu papai lá do céu, papai criador de todas as coisas, Deus maravilhoso. Né? Então, e hoje eu entendo algumas coisas, como que as pessoas conseguem chamar Deus de papai, hoje eu entendo. Né? Precisou o meu papai Ivanilton falecer para que eu entendesse isso, mas o trabalho não para. O trabalho não para de jeito nenhum. Então, o arrependimento é algo que você tem que olha, corra atrás do teu arrependimento. Né? Você notou que os filmes de hoje eles estão um pouco mais fracos, só que ainda assim eles passam muitas mensagens sobre perdão. Já notou isso? Você já notou? É muito assim, sabe? Perdão, 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 porque o perdão é necessário. O perdão é necessário. Jesus, o irmãozão lá em cima falou, perdoem para que vocês sejam perdoados. Ele disse isso. Então, é um tempo de perdão. O tempo do avivamento está chegando, porque vai ser terrível. Muito terrível. Então nós ainda estamos no tempo do perdão, da misericórdia. Corram atrás do perdão. Corram atrás do perdão. Perdoem. E sejam perdoados. Agarrem essa chance da misericórdia que Deus está dando para nós. Agarrem. E o sonho que eu tive, a visão que eu tive ontem, antes de dormir, eu tava num lugar, não sei onde é que era. E eu olhei para um lado, eu vi uma construção de madeira para um lado, olhei para o outro, vi uma construção de madeira para o outro. Mas era o projeto da arca. A arca, sabe a arca, não é? Então era o projeto de uma arca. E aí eu vi um cara passando assim com um uniforme cinza, assim, sabe? Passando por mim, assim, me olhando, né? E ele tava vindo assim com um pedaço assim grande, assim, sabe? Eu não sei o que era aquilo, se era um vidro, o que era. Mas quando ele botou no chão assim, que ele tava com uma ferramenta na mão, acho que era um martelo, era certinho assim a inclinação assim de uma arca, sabe? Um pedaço dela, né? Como se ele fosse ali encaixar, né? Porque essa arca vai ser linda, ela vai ser linda, vai estar assim enfeitada ao gosto de Deus, né? Então, para que as pessoas entrem nessa arca. E o que aconteceu nos dias de Noé? O irmãozão lá em cima, Jesus falou, ele disse, né? Naqueles dias de Noé, as pessoas se casavam e davam-se em casamento, bebiam e comiam até o dia que Noé entrou na arca. E essa visão da arca é muito importante. É muito importante porque a arca já está quase no fim. Ela já está construída. Ela já está construída. Ela só está sendo agora adornada. E mais nada. É como se o papai lá em cima estivesse falando assim, ó, a arca está pronta, mas eu vou dar mais um tempinho ainda para o meu povo acordar. Então, trabalhadores, vão lá, adornem a arca. Eu vou dar mais um tempinho para esse povo. Só que esse tempinho vai acabar. Vai chegar uma hora que não vai mais ter o que fazer na arca. E a arca vai ficar linda, espetacularmente linda. E nós vamos entrar na arca. Então, meu irmão, minha irmã, meus queridos, acordem. Acordem porque o tempo está chegando. Está chegando. E quando vier, e quem ficar, que tempo horrível que vai viver. Bom, estou no contraponto. Um beijo para todos vocês e que o irmãozão lá em cima, Jesus, nos abençoe.